dia, meus queridos, como vocês estão? Espero que, como sempre, estejam bem, animados e dispostos para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Você já me conhece, professora Abigail Viana. Vamos passar aí alguns minutinhos juntos aprendendo um pouco mais. Durante várias aulas, trabalhamos os vários tipos de conto. E hoje, para finalizar essa sequência, eu vou te dar algumas dicas de como escrever um conto e no final vou ler um conto super legal que eu acho que vocês vão amar. E aí vai ficar a sugestão de vocês, como já são, né? Estudantes, pesquisadores, também escritores. Mas antes de começar o conteúdo, deixa aqui eu dar o meu bom dia e expressar minha alegria em ter a Jéssica aqui comigo. Isso mesmo, nossa intérprete de Libras, como sempre, né? Faz a nossa aula um verdadeiro espetáculo aí, fazendo com maestria o seu trabalho. Eu gosto sempre de frisar aqui o meu respeito e a minha admiração por essa equipe de intérprete de Libras que está aqui sempre nos apoiando, fazendo esse trabalho maravilhoso. Bem-vinda, Jéssica, muito bom ter você aqui. E para a interação, vocês estavam com saudade e ele está de volta. Professor Givanilson, bom dia, seja bem-vindo. Olá, professora, estou por aqui e não estou sozinho. O Arthur já está aqui com a gente também, desejando um bom dia, está pronto para mais uma aula e eu também. Vamos embora. Que maravilha, o Arthur já chegou e você que está aí assistindo a aula vai interagindo também. Coloca o teu nome, o nome da tua escola e vamos participar. Aqui está o tema da aula. Como escrever um conto? Vamos, para poder finalizar a nossa aula, rever aquelas características do conto que vocês já sabem, né? O conto é um texto curto em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, que é uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa, ou seja, você que vai escrever um conto. Primeira dica, não será aquele texto super longo. Para isso, você sabe que vai ter que criar poucas personagens. Por quê? Quanto mais personagens tiver, mais diálogos acontecerão, existirão. Concorda comigo? Então, vocês viram ao longo das semanas que nós trabalhamos os contos, trouxemos aqui conto popular, conto de fadas, contos maravilhosos, conto indígena, conto africano, uma infinidade de contos e geralmente tinham poucos personagens para poder a história aí ser curta. Então, a primeira dica de como escrever um conto é uma história curta. Inclusive, nós estudamos também durante essas aulas os mini-contos, que são contos que são escritos em uma linha, 2 linhas, pouquíssimas palavras. Esse, sinceramente, eu acho um pouco mais difícil, mas te aconselho a tentar, tá certo? Vai lá no YouTube, rever a nossa aula, ver as dicas e quem sabe, e como eu disse, você tenta aí, fala com tua coordenadora, com tua gestora, manda para cá os teus trabalhos, quem sabe, né? Numa próxima aula, o teu conto vai ser apresentado aqui. Como eu disse, ó, há poucos personagens e poucos locais, porque nós aprendemos também para escrever um conto, o conto tem um espaço, é o local onde a história ali, né, tem o seu desenvolver, ela é desenvolvida, então tem poucas personagens e poucos espaços. Pois como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes. A estrutura desse gênero textual é composta por 4 partes. Quais são elas? A apresentação do enredo, lá na introdução, você vai apresentando as personagens, falando ali de do espaço onde acontece a história, então, a apresentação do enredo, desenvolvimento dos acontecimentos, aí vai ter o momento de tensão, que é o clímax, é aquele momento na história de maior suspense. Então, você que quer escrever um conto, vê quanta coisa você já aprendeu. Texto curto, então, portanto, poucas personagens, poucos espaços. Você precisa, na introdução do seu conto, era uma vez numa floresta onde vivia uma menina chamada Jéssica, então já começou aí o teu conto, já apresentou uma personagem. Ao caminhar pela floresta, encontrou sua amiga Vanessa, que ia trabalhar. Vê que maravilha, então já temos 2 personagens. E aí você pode acrescentar mais alguém ou não, porque você sabe que a história é curta, criar alguns diálogos e no desenvolver da história é um momento de tensão, de clímax. O que será que vai acontecer? Logo em seguida desse clímax já vai vir o desfecho, que é a solução para aquele problema. Então, para simplificar, no teu conto precisa ter o narrador, lembram disso? Que é quem conta a história. Aprendemos também nessas aulas que o narrador pode ser observador,
é aquele que olha, está ali vendo, mas ele não participa. Também temos o narrador personagem, ele vai usar muito eu, nós, porém, ele não antevê fatos, ele não sabe o que vai acontecer. Ele está ali participando e narrando para a gente. E existe o narrador onisciente, ele sabe dos sentimentos, do pensamento das personagens e pode até antever o que vai acontecer. Ele tem todo o domínio da história e do conto na sua mão. As personagens, que eu já falei, no conto que eu inventei aqui, tinha Jéssica e tinha Vanessa, aí você cria como você achar melhor. O espaço pode ser, se for um conto de fadas, provavelmente um bosque, um castelo, uma floresta. Ah, professor, eu gosto mais de terror, conto de assombração. Então, um castelo mal assombrado, um cemitério, uma praça de noite, à meia-noite. Então, tudo, inclusive tempo, já entra aqui. Quando eu falei, né, à meia-noite. Então, fala-se do tempo presente, passado. Então, você tendo esses tópicos aqui, com certeza o teu conto vai ser um sucesso. A estrutura do conto, ela é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Por exemplo, no conto que eu dei o exemplo aqui, vamos dizer que Jéssica tinha um problema para resolver. Então, o desenvolver da história vai ser tentando resolver o problema ali de Jéssica. Não terá o de Jéssica, o de Vanessa, o de outras personagens, tá certo? Então, cada conto ali vai ter o seu desenrolar focado em resolver um problema. Na introdução, eu já falei, né? Estamos pincelando, porque você lembrando de tudo isso, você vai escrever um conto sem maiores dificuldades. Na introdução, nesse momento inicial, há uma breve ambientação do espaço, tempo, personagens e enredo, como eu já falei. No desenvolvimento, se desenrolam os acontecimentos da história, relacionados com o problema ou a situação apresentados lá na introdução. Lá na introdução você apresentou os personagens, o espaço e já dá a dica do problema que está ali para ser resolvido. No desenvolvimento, vai ali os diálogos, os acontecimentos, caminhando para chegar aonde? Aqui, ó, no clímax, que é quando acontece o momento de maior tensão. O que será que vai acontecer? Meu Deus, e agora? E como vai ser? É aquele, o leitor fica ali preso, antenado, querendo saber o que vai ocorrer. E logo em seguida, nós temos o desfecho, que é o encerramento da narrativa, em que se apresenta uma solução para o enredo. No caso dos contos de assombração, nem sempre o final é feliz, geralmente é aquele final inesperado, né? Aquele medo, aquela coisa, mas no geral os contos terminam com todo mundo ficando feliz. E para fechar essas aulas de conto, eu trouxe para vocês um conto que eu gosto muito, que é A Roupa Nova do Rei, que foi escrita por Hans Christian Andersen em 1837. É uma história um pouquinho comprida, mas eu acho que vocês vão amar. Quem já conhece, pode dizer para mim aí no chat, você já ouviu essa história? Professora, assim, pelo título eu não lembro. Então, vai ouvindo aí, tá? Fica bem atento e no final você me diz tanto se gostou quanto se já conhecia. E com esse conto eu vou finalizar essa sequência de aulas sobre contos e na próxima semana vamos começar um assunto totalmente diferente. Eu já te convido para assistir. Vamos começar nossa leitura. Há muitos e muitos anos atrás, havia um rei tão apaixonado, mas tão apaixonado por roupas novas, que gastava com elas todo o dinheiro que possuía. Pouco se importava com seus soldados, com o teatro ou com os passeios pelo bosque, contanto que pudesse vestir novos trajes. E ele tinha mesmo um para cada hora do dia, tanto que, ao invés de se dizer dele o que se diz a qualquer rei, o rei está ocupado com seus conselheiros, por exemplo, dele se dizia sempre a mesma coisa. O rei está se vestindo. Na cidade em que vivia, a vida era muito alegre. Todos os dias chegavam multidões de forasteiros para visitá-la. E entre eles, certa ocasião, chegaram 2 vigaristas. Sabendo do gosto do monarca e tramando dar nele um golpe, fingiram-se de tecelões e apresentaram-se no palácio, dizendo capazes de tecer os tecidos mais maravilhosos do mundo. E não somente as cores e os desenhos de seus tecidos eram magníficos, mas também os trajes que faziam possuíam a qualidade especial de se tornar invisíveis para aqueles que não tivessem as qualidades necessárias para desempenhar suas funções, e também para aqueles que fossem muito tolos e presunçosos. Devem ser trajes magníficos, pensou o rei, e se eu vestisse um deles, poderia descobrir todos aqueles em meu reino
carecem das qualidades necessárias para desempenhar seus cargos. E também poderei distinguir os tolos dos inteligentes. Sim, estou decidido a encomendar um desses trajes para mim. Entregou então a um dos tecelões uma grande soma em dinheiro como adiantamento, na expectativa de que assim os dois começassem imediatamente o trabalho. E foi o que aconteceu. Depois de receberem uma grande quantidade de seda pura e fio de ouro, material que guardavam em seus alforjes, os dois vigaristas prepararam os teares e fingiram entregar-se ao trabalho de tecer, embora não houvesse um só fio nas lançadeiras. Gostaria de saber como vai o trabalho dos tecelões, pensou um dia o rei. Todavia, temendo ser ele mesmo um tolo, ou alguém incapaz de exercer a função de rei, desistiu de ir pessoalmente e decidiu mandar outra pessoa em seu lugar. Todos os habitantes da cidade conheciam as maravilhosas qualidades do tecido em questão e todos também desejavam saber, por esse meio, se seus vizinhos ou amigos eram tolos. Mandarei meu fiel primeiro-ministro visitar os tecelões. Será o mais capacitado para ver o tecido, pois é um homem muito hábil e ninguém cumpre seus deveres melhor do que ele. E assim, o bom e velho primeiro-ministro dirigiu seu aposento em que os vigaristas trabalhavam nos teares completamente vazios. Deus me proteja, pensou o ancião, e abrindo bem os olhos pensou, mas eu não vejo nada. Os dois vigaristas então, notando a expressão de espanto no rosto do velho, pedem-lhe que se aproxime e opine acerca do desenho e do colorido do tecido. Mostram-lhe o tear vazio e o pobre ministro, por mais que se esforçasse para ver, não conseguia enxergar coisa alguma, porque não havia nada para ver. Deus meu, pensava, serei eu tão tolo assim? E não querendo que ninguém soubesse de sua tolice, e menos ainda que o julgasse incapaz de exercer a função de ministro, imediatamente respondeu, é muito lindo, que efeito encantador! E fitando o tear vazio através dos seus óculos, o que mais me agrada são os desenhos e as maravilhosas cores que o compõem. Asseguro-lhes que direi ao rei o quanto gosto de seu trabalho. Ficamos honrados em ouvir tais palavras dos vossos lábios, senhor ministro, replicaram os tecelões. E imediatamente começaram a verbalmente descrever os detalhes do complicado desenho e das cores que o formavam. O ministro ouviu-os com a maior atenção, com a intenção de repetir essas palavras quando estivesse na presença do rei. Percebendo que seu plano estava dando certo, os dois vigaristas pedem então mais dinheiro, mais seda e mais fios de ouro para dar prosseguimento ao seu trabalho. Porém, assim que receberam o solicitado, guardaram-lhe como antes. Nem um só fio foi colocado no tear, embora eles fingissem continuar trabalhando apressadamente. Passado algum tempo, o rei envia outro fiel cortesão para verificar o progresso do trabalho dos falsos tecelões e a fim de saber se eles demorariam muito para entregar o tecido. A este segundo enviado aconteceu a mesma coisa que com o primeiro. Não acha que é uma fazenda maravilhosa? Perguntaram os vigaristas, mostrando e explicando um desenho imaginário e um colorido não menos fantástico que ninguém conseguia ver. Sei que não sou tolo, pensava o cortesão, mas se não vejo o tecido é porque não devo ser capaz de exercer a minha função. Melhor, pois, não dá a perceber esse fato. E assim foi, até que o rei, convencido de que ele próprio deveria ver o tal tecido, enquanto ainda estivesse no tear, pediu que outros mais cortesãos, dentre os quais o primeiro-ministro e o outro palaciano que haviam fingido ver o tecido, o acompanhassem em uma visita aos falsos tecelões. Chegando lá, viu que os dois vigaristas, com maior cuidado, trabalhavam no tear vazio e com grande compenetração. É magnífico! Exclamaram o primeiro-ministro e o palaciano. Digne-se, vossa majestade, a olhar o desenho.
Que cores maravilhosas! E apontavam para o tear vazio, pois não tinham dúvidas de que as outras pessoas viam tecido. Mas o que é isto? Pensou o rei. Não estou vendo nada. Isto é terrível. Serei um tolo. Não terei capacidade para ser rei. Certamente não poderia acontecer-me nada pior. E assim pensando exclama, é realmente uma beleza este tecido e merece minha melhor aprovação. E manifestava a sua aprovação por meio de alguns gestos, enquanto olhava para o tear vazio, pois ninguém poderia supor que ele não estivesse vendo coisa alguma. Por sua vez, todos os outros cortesãos olhavam e, obviamente, também não viam nada. Porém, como nenhum queria passar por tolo ou incapaz, todos fizeram coro às palavras de Sua Majestade. É uma beleza, exclamavam, e aconselharam o rei a mandar fazer uma roupa com aquele tecido maravilhoso e que estreasse no grande desfile que se iria realizar daqui a alguns dias. Os elogios ao inexistente tecido corriam de boca em boca e toda a cidade estava curiosa e entusiasmada. E o rei condecorou os 2 vigaristas com a ordem dos cavaleiros e concedeu-lhes o título de cavaleiros tecelões. Na noite anterior ao desfile, os 2 vigaristas, querendo que todos testemunhassem seu grande interesse em terminar a roupa do rei, passaram a noite trabalhando à luz de 16 velas e fingem tirar a fazenda do tear e cortá-la com enormes tesouras e costurá-la com agulhas, sem linha de espécie alguma, até finalmente dizer, já está pronto o traje do rei. O rei, então, acompanhado por seus maiores nobres cortesãos, vai ao ateliê dos vigaristas e um deles, levantando um braço, como se segurasse uma peça de roupa, diz, aqui estão suas calças. Esse é o colete. Veja, vossa majestade, aqui está o casaco. Finalmente dignai-vos a examinar o manto. Estas peças pesam tanto quanto uma teia de aranha. Quem as usar, mal sentirá seu peso. E embora ninguém visse nada, todos fingiam ver, enquanto ouviam os vigaristas a descrever as roupas, porque todos temiam ser considerados tolos ou incapazes. Tirai agora vossas roupas, majestade, disse um dos falsos tecelões, e assim poderá experimentar a roupa nova na frente do espelho. E o rei tirou a roupa nova que vestia, e os impostores fingiam entregar-lhe peça por peça, sucessivamente, e a ajudá-lo a vestir a cada um delas. À frente o rei andava orgulhoso, e todos os que o assistiam nas ruas e das janelas exclamavam, como está bem vestido o rei, que cauda magnífica, a roupa assenta nele como uma luva. Nunca, na verdade, a roupa do rei alcançara tanto sucesso, até que subitamente uma criança do meio da multidão gritou, o rei está nu, ouçam, ouçam o que diz essa criança inocente. Observou o pai a quantos o rodeavam. Imediatamente, o povo começou a cochichar entre si. O rei está nu, o rei está nu. Começou a gritar o povo. E o rei, ouvindo, fez um trejeito, pois sabia que aquelas palavras eram a expressão da verdade. Mas pensou, o desfile tem que continuar. E assim, continuou mais impassível que nunca. E os camaristas continuaram segurando sua cauda invisível. E aí, gostaram da história? Espero que tenham gostado e que se inspirem a escrever o vosso próprio conto. Quero me despedir da Jéssica. Obrigada, querida. Obrigada, professor Givanilson. Bem-vindo na sua volta. Obrigado também. E estava por aqui. Anne está aqui acompanhando também, desejando um bom dia e com certeza deve ter gostado bastante da história. Maravilha. Então me despeço aqui. Não saiam daí que matemática já está chegando, tá certo? Forte abraço e até a próxima.